Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Bianca Falaschi, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar A Importância dos Componentes de Proteção para o Bom Funcionamento do Sistema, apresentando o professor Leonardo Souza, com apoio da engenheira da Danfoss, que é de uma farsura. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas e, em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscreverem na nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Pedimos que, ao finalizarem o webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em suas telas. As suas opiniões são sempre muito importantes para nós. Não se esqueçam também de fazer o download de seus certificados de participação ao finalizar este webinar. Agora, passo a palavra ao Léo para que possa seguir com a apresentação. Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Meu áudio tá legal para todo mundo? Consegue me ouvir? Kedma? Ah, legal. Pessoal, fico muito feliz, muito boa tarde primeiramente a todos. É um privilégio compartilhar esse momento dessa nossa tarde aqui com vocês. E fico muito grato aí a todo o time da Danfoss, né? Pela oportunidade que a gente pode ter nessa tardinha de poder compartilhar conhecimento, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode ter aí é a troca de conhecimento, né? E aí, como docente, um bom tempo já na área de refrigeração, fico muito contente com esse tempo que vocês dedicam. A parada, pelo menos aí por um tempinho, né? Uma hora aí a gente consegue tratar de bastantes assuntos, né? E fico muito feliz aí por você estar junto conosco, legal? Bom, pessoal, basicamente hoje nós vamos falar aí sobre alguns componentes, né? Do sistema de refrigeração que irá fazer com que todo o sistema em que nós temos seja de modo possa vir a fluir assim de modo tranquilo, de modo fácil, né? De modo que o pessoal que trabalha com manutenção faça isso de modo mais com mais qualidade, podemos dizer assim. E aí, basicamente, o tópico que a gente desenvolveu aqui, vou colocar aqui para vocês, é proteger o sistema, né? Isso é extremamente importante. Mas quando a gente fala de sistema, nós temos duas variáveis que elas são dinâmicas. Lembrando que, claro, que né, nós vamos basear sempre no que diz respeito aí à temperatura. Então, vamos trabalhar sempre com temperatura. Temperatura de evaporação, temperatura de condensação, tá? Mas nós não podemos esquecer também aí aos olhos da pressão, sabendo que então pressão e temperatura vão trabalhar juntos, certo? Então, que variáveis são essas, né? Temperatura e pressão. Lembrando sempre que quando eu tenho uma elevação da minha temperatura, a minha pressão ela vem da mesma forma, né? Assim, que se eu aumentar a temperatura, a pressão aumenta. Se eu diminuir a temperatura, a minha pressão ela também ela vai diminuir. Então essas duas variáveis, elas não são variáveis fixas. Quando nós olharmos, talvez, no manômetro, ou no termômetro, ou qualquer outra coisa assim, nós nunca vamos olhar com aquela temperatura ali fixa, cravada, porque no sistema de refrigeração é um sistema muito dinâmico, onde o tempo todo pressão e temperatura pode ter as suas variações. Isso vai depender de N fatores, né? E por isso, então, que nós precisamos tomar o máximo de cuidado possível, colocar essas proteções possíveis para que o sistema ele possa fluir de modo tranquilo, fácil, de modo correto, né? Sem lembrar, né, pessoal, que nós precisamos, ao controlar, ao ter o controle dessas variáveis, né, ter a proteção de modo selecionado,
Não adianta nada também ter um sistema perfeito, funcionando de modo muito bonito, mas nós temos aí talvez um mau selecionamento. A mesma forma, né? Vamos selecionar, sim, mas vamos também fazer os ajustes. Nós vamos ver que determinadas proteções nós podemos colocar assim, então, dentro de um envelope do compressor ou um envelope, então, do nosso sistema, eles precisam estar selecionados e também estar ajustados. E melhor de tudo, podemos acrescentar, precisa estar funcionando de modo correto. Não adianta nada selecionarmos, né, ajustarmos, selecionarmos, mas se isso não estiver funcionamento, não estiver no funcionamento correto, só vai fazer um papel de figurante. Talvez aquele componente aí. É isso que nós não queremos. Nós queremos fazer com que todo o meu sistema trabalhe, então, nessas variáveis de acordo com o que o fabricante, no caso, Danfoss, realmente realiza. Legal? E quando a gente fala de proteção, a gente fala sobre o ato de nós nos protegermos, né? Vou compartilhar a tela aqui um pouquinho maior com vocês. E aí, ó, quando a gente fala um pouquinho de proteção, dê atenção um pouquinho a esse slide, porque ele parte de um determinado princípio que nós precisamos ter na veia, né? Precisamos colocar na veia. Quando a gente fala de proteção, esse é um ato de nós nos protegermos. Mas proteger, né, contra algo em perigo ou proteger alguém. Detalhe só que eu coloquei assim nesse slide, basicamente 3 proteções que é muito corriqueiro para o nosso dia a dia, como por exemplo, no lado esquerdo superior, nós estamos vendo aqui basicamente um cinto de segurança. Bom, o cinto de segurança irá proteger alguém contra uma variável, talvez uma velocidade, a velocidade um pouco mais excedente, talvez uma frenagem um pouco mais rápida. O cinto de segurança irá fazer com que venhamos a nos proteger. É muito simples quando nós falamos de proteção, né? E podemos dizer assim, bom, todos nós usamos cinto de segurança, né? Se não, devemos usar sempre, né? Ao pegar um veículo, vamos usar um cinto de segurança. Bom, essa é apenas uma única proteção que nós podemos colocar assim. E eu estarei me protegendo contra uma variável, um impacto, uma frenagem, qualquer outra coisa assim. Legal? E é claro que nós vamos proteger, né? O bem mais precioso que somos nós, né? Vou aumentar um pouquinho a tela para que vocês possam visualizar aqui melhor. Do lado direito, é muito corriqueiro também para o técnico, tá? Para você instalador que é técnico, usar talvez o cinto de segurança com um talabarte. Também não vai adiantar nada somente, né, me amarrar todo, colocar o cinto de segurança lá, mas esqueci do talabarte. E agora? Talvez não vou estar me protegendo, né? Proteger sobre o quê? Sobre uma queda, sobre um impacto. Diminuir, então, esse meu impacto. Talvez você está fazendo um serviço no alto, escorregou, né? Aconteceu qualquer outra coisa assim. É claro que a gente não quer que isso aconteça, mas acontecendo, o cinto de segurança irá nos proteger. Essa é a ideia. Fazer a proteção. Lembrando sempre, um bem mais precioso que a nossa vida. Então, vou fazer um serviço no alto, preciso me proteger. Vou fazer um serviço em qualquer outro local, cinto de segurança com talabarte. Ó, pessoal, e o detalhe, hein? Usar o cinto com os 2 talabartes presos. Não adianta também, os talabartes talvez estejam presos no cinto, irá fazer um papel de figurante. E a próxima imagem, se vocês observarem, basicamente uma placa. Essa placa irá proteger alguém de algum perigo. Talvez um buraco, talvez uma área protegida, talvez com bueiro, talvez onde técnicos estão ali fazendo alguma interdição, talvez fazendo uma manutenção, passagem de um cabo. Aquela placa, naquele exato momento, está fazendo uma determinada barreira de proteção para que ninguém avance. E nós poderíamos falar aqui, né, sinal vermelho, outras coisas, né? Mas talvez poderia faltar muito tempo. Então, basicamente, pessoal, esse é um ato de nos proteger. E quando falamos sobre proteção, do que nós realmente queremos tratar? É disso daqui, ó. O que desejamos proteger? Primeiramente, é a nossa vida. Então, você técnico, instalador, profissional em campo, projetista que talvez precisa em campo, precisamos sempre nos lembrar qualquer produto, talvez até mesmo um sistema, como vocês estão vendo na imagem aí, unidade condensadora, né? Qualquer tipo de produto, a Danfoss consegue fabricar outros. Mas, galera, vamos ser sinceros, hein?
Alô, técnico, vidas realmente importam, viu? Então, você, técnico, precisa ter a consciência de que precisamos realmente nos protegermos, né? Como acabamos de ver. Mas também queremos proteger o sistema. Observe na imagem, nós temos aí uma unidade condensadora com alguns componentes, compressor, né? Tanque de líquido, nosso condensador microcanal, ventilador, os pressostatos. Então, queremos fazer com que o nosso sistema de refrigeração trabalhe dentro dessa faixa de proteção. Mas antes de nós realmente mostrarmos para vocês aqui alguns pontos relacionados à proteção, vamos só relembrar aqui como funciona o sistema de refrigeração. Nós temos aqui o nosso compressor, lembrando que o compressor só irá comprimir o fluido refrigerante na forma em vapor. Nunca o compressor vai comprimir fluido refrigerante na forma líquida. Por isso, então, que eu preciso ter produtos, componentes antes, então, do meu compressor para fazer esse devido ajuste. Fluido refrigerante, então, comprimido. Esse fluido irá sair com uma temperatura muito alta. Observe na imagem que nós temos ali dentro do nosso condensador duas cores. Nós temos aí o amarelo e também o vermelho. Então, quando o compressor ele comprime esse fluido refrigerante, ele sai nessa alta temperatura, nesse vermelhinho que vocês estão observando, uma alta temperatura e uma pressão de descarga muito elevada. Legal? Então, compressor comprimiu o fluido refrigerante, saiu com temperatura alta, pressão alta, ele entra no nosso condensador, no condensador da Danfoss, microcanal. Ao adentrar esse fluido na forma de vapor, observe que ele vai continuar sendo vapor por um determinado tempo. Por isso, então, entra o papel do ventilador. Lembrando que o condensador não é com convecção natural. Não vamos precisar de um determinado ventilador ali. Esse ventilador, se é um forçador um trocador de calor, né? No caso, o condensador, esse ventilador irá fazer com que esse fluido refrigerante agora se transforme pela primeira vez calor latente. Até então, nós tínhamos um calor sensível, onde somente tinha variação de temperatura. Nesse caso, nesse pontinho aqui, onde vocês podem ver na imagem, na entrada do nosso... Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vou tentar pegar uma ferramentinha aqui para que a gente possa visualizar, né? Eu acho que talvez não consiga, mas não tem problema não. Acho que eu consigo aqui, ó. Ver se vocês vão observar aqui, ó, pessoal. Bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, onde eu tenho o meu fluido refrigerante na forma de vapor, entrando aquecido, claro, com pressão bem elevada. Ao entrar, vocês observem, né, que o meu fluido refrigerante, nesse ponto, ele é um calor sensível. Somente está variando a temperatura pelo meu forçador, pelo meu ventilador. Vai chegar um determinado ponto que esse meu fluido refrigerante ele irá se transformar. Ou, como assim, professor? Se transformar, sim, calor latente. Ele está mudando o estado da sua matéria, saindo de vapor e passando para a parte de vapor e líquido. Não sei se vocês conseguem observar direitinho, né? Nesse ponto, então, eu tenho o meu fluido refrigerante, e aí, ó, parte, então, líquido e parte vapor. Até com que ele chegue no meu dispositivo de expansão. É claro que irá passar por alguns componentes, como, por exemplo, o tanque de líquido, nosso filtro, visor de líquido. Mas lembrando, pessoal, ao final do condensador, olha aqui, ó, preste bem atenção, hein? Ao final do condensador, fluido refrigerante, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, vou marcar para vocês. Ó, tá bem marcadinho aqui com um ponteiro do mouse aqui. Ao chegar nesse ponto, o fluido refrigerante precisa estar na forma líquida. Ao passar, então, por esses componentes que eu falei para vocês, tanque, nós só iremos conseguir visualizar isso, claro, no visor de líquido. Então, ao visor de líquido é um indicativo de que aquele meu fluido refrigerante, ó, tá legal, tá na forma líquida. E isso aí é o ponto, né, que nós queremos trazer para vocês. Fluido refrigerante na forma líquida. E aí ele vai passar no meu dispositivo de expansão. No nosso caso, nossas válvulas termostáticas. Ao entrar na válvula termostática, esse meu fluido refrigerante, ele ainda continua com uma pressão, só que ele já se transformou na forma líquida.
Então já tem uma temperatura um tanto quanto mais baixa. Adentrou então no dispositivo de expansão e aí acontece uma transformação que eu acho que, para mim e para quem ama refrigeração, também é uma das coisas mais sensacionais, né? Essa transformação então do fluido refrigerante, essa mudança desse meu estado. E aí, ao adentrar fluido refrigerante na forma líquida no dispositivo de expansão, ele irá passar então por toda a minha tubulação até chegar aqui, ó. Vou marcar de novo para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Na entrada do meu evaporador, preciso ter o meu fluido refrigerante na forma líquida. Ao adentrar no evaporador, forma líquida. E lá no evaporador que nós vamos ter, mais uma vez, um forçador. Nós teremos, então, um ventilador. E aí acontece essa nossa magia da refrigeração. Fluido refrigerante na forma líquida ganha, então. Lembrando, ó, no condensador, o fluido refrigerante perde calor, né? Vamos dizer assim. Agora, no meu evaporador, meu fluido refrigerante está ganhando calor. Ele precisa, então, ele tem essa propriedade de poder absorver o calor, né? Ao absorver o calor, então, dos produtos dentro do evaporador, esse fluido refrigerante, ó, já na forma líquido e vapor, e ele vai ter o seu estado bem aqui na saída, na forma de vapor. Tá? E aí, no caso, podemos adentrar até mesmo em outras webinars, podemos marcar, para falarmos um pouquinho sobre subresfriamento e também superaquecimento. Bom, basicamente um resumo do que nós podemos aqui mostrar, né, de um sistema, de um ciclo frigorífico aí bem resumido, para que a gente possa relembrar conceitos básicos. Legal? E aí, galera, a gente fala sobre envelope. Não, nada mais, nada menos do que simplesmente, mais uma vez aí, ó, um sinal para que a gente possa, então, compartilhar. Por que é um envelope, né? Basicamente, ele tem a perspectiva, né? Se nós olharmos como fosse um envelope. Esse envelope aqui vai delinear para o sistema qual é o regime que ele vai trabalhar. Observe que eu tenho aqui, basicamente, um sinal do lado direito, como se fosse um semáforo, né? E é universal, das cores aí vermelha, amarela, verde, e onde temos dentro desse envelope, na cor verde, a operação segura desse meu sistema. Qualquer outra coisa que saia desse verde no semáforo, né, como se nós estivéssemos andando certinho, né, vai chegar um determinado momento que esse meu sistema, sistema de refrigeração, como ele é dinâmico, lembra, pressão e temperatura são variáveis dinâmicas, elas não são fixas, então não dá para cada um de nós cravarmos assim, olha, que vai ficar somente talvez nessa margem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar o ponteiro do meu mouse. Vamos supor que ó, no meu sistema ficou exatamente nesse ponto aqui. Professor, vai ficar aqui o tempo todo? Não, amigo. Não vai. O sistema de refrigeração é dinâmico. Ora, ele vai poder estar nesse ponto, ora, ele vai poder estar nesse ponto aqui, ora, um pouquinho mais para baixo, ora, um pouquinho mais para cima, tá? Mas ele está dentro da minha faixa segura? Sim, dentro da minha faixa segura. Qual que seria a operação, aquela que eu preciso tomar agora, ficar de olho, tomar algumas precauções, né? Observe que eu tenha um sinal amarelo. Olha, o sinal amarelo me indica, né? Talvez eu possa até passar pelo sinal amarelo, mas não seria o recomendado, né? Então, essa seria uma operação restrita, onde agora eu vou precisar, olha, naquele meu sistema dinâmico, tomar o máximo de cuidado. Ó, mas por que saiu então da operação segura? Ou está basicamente aqui nesse ponto? Ou nesse ponto aqui? Ou nesse ponto? Será que aconteceu alguma coisa com os componentes? Algum deles deixou de poder cumprir a sua função? E, pessoal, muito menos na operação insegura, tá? Saiu, então, completamente desse meu envelope, ó, perigo, parou, não tem como continuar, vamos dizer assim, né? Parou, ó, não tem como, tá? Então, nesse pontinho aqui, eu tenho aí temperatura de evaporação, pressão de evaporação, temperatura de condensação, pressão de condensação, nas minhas extremidades. Então, isso mostra para cada um de nós que há um perigo, cuidado, algo vai sair de errado. E lembra-se, e quem sofre por isso é o compressor. Coitado do compressor, hein?
sofre demais. Mas a gente sabe que o compressor da Danfoss é parrudo, né? Mesmo em condições assim, vai funcionar, mas não seria o ideal a gente passar da operação restrita e muito menos, talvez, da operação insegura, né? Podemos colocar assim. Legal? E aí a gente fala basicamente sobre... É isso aí, ó. Esses componentes de proteção. Vou compartilhar a tela com vocês mais uma vez aqui. E aí, dentro daquele meio envelope que eu mostrei para vocês, dentro daquela área segura, da área restrita, né, ou saindo daquela minha perspectiva, nós temos aí componentes que irá proteger o sistema. Lembrando, né, irá fazer bem para o sistema. Tanto para a minha pressão, tanto para a minha temperatura, tanto para o meu condensador, temperatura de condensação, evaporação e muito mais. Nós temos aí, ó, basicamente, 1, 2, 3, 4, 5, né? A, B, C, D e E. Dentro, então, dessa minha faixa, eu vou ter os meus limites, lembrando, né? Esses componentes são, vamos colocar assim aí, é o meu limite para que esse meu sistema ele não saia desse meu envelope. Na parte A, nós temos aí ó, o termostato de descarga, na parte B, o pressostato de alta, C, as válvulas, né, reguladoras de pressão de Carter, KVL. D, o controle de condensação, que eu vou fazer com um variador de frequência. E o pressostato de baixa. Beleza? Então, mediante a esse meu envelope, tá? Eu vou ter para cada pontinho desse uma proteção. Mas talvez você diga assim, ó, vou mudar aqui a tela, mas talvez você fale assim, professor, mas vamos ser sinceros, será que precisa de tudo isso? Será que não é um exagero? Será que se faltar assim, meu amigo, olha, vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, 5 dedos, né? Imagine só, se eu perco um desses dedos, vai me faltar. Então, assim, é isso que a gente precisa ter. Mas talvez vai encarecer, né? Não. Imagine que a carga ou o produto que será colocado lá é um produto de extrema importância. Vamos colocar assim, o que é mais saudável, né? A produtos alimentícios. Imagine se por alguma falha de projeto, na hora que eu selecionei os componentes, eu não coloque, talvez justificando que venha a ser um pouquinho mais caro, né? A entrega do meu produto, ou qualquer outra coisa assim. Legal, mas lembra-se, o que está lá dentro é muito precioso. Talvez para o cliente, para o dono, né? Daquele produto, do sistema alimentício, no supermercado, ou qualquer outra coisa assim. Então, pessoal, vamos nos atentar, tá? É de extrema importância que a gente tenha cada um desses componentes dentro do nosso sistema, para que tudo ocorra conforme, né? Para que tudo ocorra dentro, então, do recomendado pelo fabricante. E aí, ó, a parte A traz o nosso termostato, né? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Nós temos aí o nosso termostato. Ele é colocado na linha de descarga, tá? Mais ou menos aí uns 150 milímetros aí da conexão de descarga do compressor. Isso para que possa, então, monitorar temperaturas de descarga muito elevada. Acontece muito, né, de problemas, né, dentro do meu sistema e que irá fazer com que essa minha descarga venha ficar, então, com uma elevação da temperatura. E é claro, quando a gente fala de temperatura, essa temperatura ela vai subir e, logicamente, a minha pressão também ela vai subir. Então, esse termostato de descarga como proteção, observe que está na minha parte A, bem lá naquele meu limite, né? Naquele meu limite dentro daquele meu envelope, irá fazer, terá essa função, lembrando, irá proteger. A principal causa, então, de possíveis problemas, podemos dizer assim, né? Baixa pressão de evaporação, talvez um vazamento do fluido refrigerante, né? As consequências, elas são desastrosas. Por exemplo, a temperatura de descarga muito elevada, com o tempo posso ter até mesmo a degradação do próprio óleo, carbonização e por aí vai, certo? Então, essa linha de descarga vem com suporte e eu preciso ter, né, esse meu, podemos dizer assim, essa minha colocação, né, essa presilha está bem fixa, então, na minha tubulação. Legal? Então, pessoal, basicamente, vou precisar, então, de um termostato nessa minha linha de descarga? Sim. Porque somente esse meu termostato é que irá fazer. Lembrando que ele vai estar ligado junto aí com o controle do comando, né?
e irá fazer com que haja um desligamento, então, do meu sistema. Vamos lá para um segundo, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Kedma, consegue enxergar direitinho? Sim, consigo sim. Ah, legal. Obrigado. E aí, pessoal, vamos lá. Aqui nós temos aqui o nosso segundo componente lá naquela minha linha, né? Que é naquele meu envelope. E nós vamos ter aí o nosso pressostato, né? Deixa eu só mudar aqui para vocês. E aí, nesse meu pressostato, eu vou ter a minha proteção, no caso, né? Primeiro vamos falar do problema. Pode acontecer dentro desse meu sistema, logicamente, se a minha temperatura ela subiu, o termostato vai fazer a função, mas também, como eu mostrei para vocês, se a minha pressão subir, quem irá fazer isso é o meu pressostato, né? Então, e aí eu vou ter uma pressão de condensação elevada. Qual é o pressostato? Não confunda, hein? KP1 com KP5. O KP5, então, irá fazer essa proteção de alta, na minha alta pressão. Poderia também usar uma outra proteção nesse caso, né? Mas vamos atentar aqui para o nosso pressostato sobre o KP5. A pressão elevada, algumas consequências, podemos dizer assim, né? A pressão elevada pode até mesmo ter quebra do próprio mecanismo, dos próprios componentes do próprio compressor. Lembrando, o que irá realmente ter, o que irá fazer com que eu tenha aí uma pressão de condensação elevada. Em uma webinar anterior, nós mostramos, né, algumas situações em que isso pode acontecer, como condensador sujo. Alô, galera da manutenção, vamos limpar aí a unidade de condensador, hein? Vamos limpar um condensador. Condensador enclausurado, né, também irá fazer ventilador danificado, ventilador queimado, circulação de ar quente. Então, pega uma unidade condensadora, não coloque uma circulação para que eu possa ter troca, então, de ar com ar ambiente. Eu crio uma recirculação daquele meu ar quente, meu amigo, tenha certeza que esse pressostato ele vai atuar. E nesse caso, né, é de extrema importância que a gente venha colocar, então, a unidade condensadora num local seguro. E falando sobre o KP5, né, eu tenho aí o cut-out, que seria a pressão de abertura de contato elétrico, desligando, e o cut-in, pressão de fechamento do contato elétrico, liga. Então, elevou a minha temperatura, ou a minha pressão, perdão, temperatura de condensação elevada, acima, talvez, do permitido, vai atuar o pressostato. Senão ele vai manter ali o meu sistema dentro daquele envelope, né? Fazendo com que então eu tenha ali um sistema funcionando, balanceado, funcionando direitinho. Legal? Então, pessoal, não se esqueça, viu? Tem aí então o pressostato para alta. No caso aqui, coloquei o KP5, mas poderíamos colocar talvez aqui o de cartucho, né? Ou outro que vocês talvez pudessem ter. Mudando aqui a tela, seguindo agora para a parte C daquele nosso sistema, nós temos aí, ó, as nossas válvulas, né, de pressão de Carter, no caso a KVL. Vou colocar aqui para vocês, ó, bem aqui, ó. Temos aqui a KVL, e aí ela vai fazer o controle. Lembrando, meu sistema ele é dinâmico. Pressão e temperatura pode ter suas alterações conforme o tempo. E aí eu vou ter a minha pressão de evaporação um tanto quanto mais elevada. Problema, né? Para minha pressão, então, de evaporação elevada. Quais são as consequências, né? Vamos dizer assim, quais seriam as minhas possíveis, principais causas possíveis para uma pressão de evaporação elevada? Carga térmica excessiva e principalmente na partida do compressor. Talvez eu tenha ali o meu evaporador, talvez um pouquinho, né, com uma temperatura um pouco mais elevada, e eu não quero fazer com que essa pressão ela volte com uma alta temperatura, né, ia ter uma alta pressão lá para o meu condensador e para o meu compressor. Então, preciso fazer esse controle. Lembrando, pessoal, vou colocar aqui para vocês, aqui, ó, bem aqui, ó, para vocês,
que a KVL é o regulador de pressão do kart, né? E ela é instalado na linha de sucção. Aqui, ó, vamos lá. Eu tenho aqui o meu compressor, legal? Então, a minha KVL, ela vai ficar aqui, ó. Antes de chegar no meu compressor, ela é instalada. Lembrando que a KVL, ela tem uma posição de fluxo, tá? Ela também pode ser regulada. Então, você faz a regulagem na parte de cima da minha KVL e, nesse momento, você, então, consegue entender ali qual é a pressão que está voltando àquele meu compressor. Não é interessante, né, para o compressor, de hipótese alguma, voltar com uma pressão alta. Por isso que a KVL, ela é justamente instalada nessa minha linha antes do compressor, para que eu possa, então, proteger, então, esse meu sistema. Qual é a consequência, talvez, se caso eu não coloque, né, uma KVL num sistema que talvez tenha elevações, então, de temperatura, né? Na minha temperatura não, minha pressão de evaporação, uma corrente elevada, acima do limite talvez estabelecido pelo próprio compressor, a queima do próprio compressor irá danificar o compressor e por aí vai. E lembrando, olha, o compressor é como se fosse o coração do nosso sistema. Ele vai pulsar, ele vai fazer com que todo esse fluido percorra esse meu sistema, né? Passar pelas tubulações, né? Filtro e por aí vai. Então, ele é um componente mais caro. Ele é um componente que agrega mais valor. Então, preciso ter essa proteção para ele. Caso não, imagine talvez você comprar ou fazer trocas e trocas e trocas de compressor. É claro, estamos dizendo aqui somente um detalhe, mas poderíamos falar, né, de bastante coisa. Mas, ó, se atente, viu, técnico? É importante ter. Ah, professor, mas talvez, né, não vai ficar, talvez fique mais caro, né? Não. Precisa para que realmente esse sistema funcione de modo perfeito. Legal? Então, lá naquele meu ponto C, vou só voltar aqui para vocês, só fazendo basicamente um resumo aqui, ó, do que a gente viu até agora. Nós vimos aqui, então, basicamente, eu tenho o nosso termostato, tá, de descarga, onde vai fazer aqui o controle da minha temperatura, e eu tenho o meu pressostato, que irá fazer o controle da minha pressão. Ora, dois componentes importantes. Observe que nós falamos aqui de temperatura e pressão. Vou marcar aqui o cursor para vocês, hein? Ó, pessoal, aqui, ó, temperatura e pressão. E não é justamente isso que nós estamos falando? Duas variáveis, proteções para essas variáveis, temperatura e pressão. Vou voltar aqui de novo a tela, hein? Voltei aqui de novo a tela para que a gente possa entender. Então, basicamente, temperatura e pressão, tá? E vamos mencionar aqui na parte de baixo, aqui, ó, regulação do meu cárter, tá? Aqui a minha KVL, usando então como uma função para proteger então a minha pressão, quanto alta pressão lá no meu compressor. Vou mudar a tela aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui, só voltar. Ó, e detalhe importante aqui, hein? Vamos lá. Quando vocês forem instalar a válvula KVL, recomenda-se, no caso, né, conexão aí de rosca e a conexão por solda. As conexões de rosca são aí aprovadas apenas para refrigerantes aí, ó, A1 e A2L, tá? E é de extrema importância também nós observarmos que as conexões de solda, isso aqui está lá no manual, tá, pessoal? Não foi inventado em nenhum lugar, não, pelo amor de Deus. Isso aqui está lá no manual da Danfoss. E as conexões de solda, somente aí para fluidos R22, 134, 404, é o que nós trabalhamos muito, né? 404A. Lembrando, 404A, toda vez que nós observarmos uma letra maiúscula aí, significa que esse meu fluido aqui, ele é uma mistura. Então, vou marcar aqui para vocês. Uma coisa é as conexões de rosca. Outras coisas são as conexões por solda. Tá? Então, a KVL tem conexão por solda para esses fluidos aqui, ó. E caso você for trabalhar com A1 ou A2L, conexão de rosca, você poderá, então, adquirir a KVL, ela com essa conexão, colocando, então, uma rosca, né? Detalhes que a gente não pode passar desapercebido. E vamos lá, pessoal, para a nossa... Perdi a conta aqui. Já estamos já na
quarta, terceira? Kedma? Quinta? Acho que é a quarta, né? Isso é a quarta. Quarta, é isso aí, muito bem, hein? Estamos aqui na quarta proteção, então, que eu preciso ter para o meu sistema, para que ele funcione, né, de modo perfeito, para que eu possa, então, ter o controle de pressão, para que eu possa ter controle da minha temperatura. Espero que vocês possam estar gostando, pessoal. Pessoal, deixa um joinha aí. Parece que subiu. Kedman, não sei se você viu, mas acho que sobe uns joinhas assim, né? É quando o pessoal curte aí Várias. A gente tem várias manifestações aqui. Ai, meu Deus. E aí, quando sobe aquele joinha, né? É uma curtida, e aí a gente fica muito contente por vocês estarem aí compartilhando o momento de vocês com a gente. Pessoal, espero que realmente que vocês gostem, viu? Vou compartilhar mais uma vez aqui a tela. E aí nós estamos aqui na parte D, onde o grande problema também é a pressão de condensação muito baixa. E é claro, né? A gente pode usar aí tanto o nosso inversor de frequência, também poderia usar um ventilador. Mas vamos usar aqui, vamos ficar só atento a esse inversor, né? Porque é ele que vai fazer esse meu controle, claro, né? Para que eu possa ter um inversor de frequência funcionando tudo certinho, eu vou precisar entender como é que está a minha pressão, né? Para que esse meu inversor ele possa então modular. Lembrando, no caso, né, para eu ter pressão de condensação tanto mais baixa, essa pressão de condensação, ela vai chegar a um determinado momento que ela pode tanto ficar muito baixa quanto também ficar muito alta, tá, pessoal? Então, mas só que para nesse caso vamos aplicar aqui para uma pressão um pouquinho mais baixa. E eu vou controlar o ventilador do condensador, fazendo com que ele venha a ser modulado de acordo com uma determinada frequência. Ora, eu não vou precisar ter tanto ventilador a 60 Hz funcionando, talvez eu precise diminuir, então, esse meu ventilador. Ao diminuir, então, esse meu ventilador, né, claro, meu condensador ele começa a ficar um pouco mais quente, e aí eu consigo, então, controlar esse meu fluido refrigerante. E lembrando, né, o meu inversor de frequência, ele precisa estar de acordo, então, com o meu sistema. Eu preciso selecionar, né, esse meu inversor de frequência de acordo com os parâmetros em que a Danfoss realmente determina para que ele também funcione de modo perfeito. Mas observe aqui, pessoal, vou dar um detalhe para vocês. Quando eu tenho o meu ventilador, né, trabalhando somente no estado on ou off, aqui, ó, vou colocar para vocês aqui, talvez numa frequência de 60 Hz, ele somente tem aí ó, um liga e desliga. E esse meu tempo, né, ele vem aqui, ó, ele pode se arrastar talvez um pouquinho mais até com que eu tenha o equilíbrio. Já quando eu uso um inversor de frequência, observe que, então, de modo uma resposta muito mais rápida, o meu ventilador ele é acionado ou desacelera com uma resposta muito mais rápida. Então, nós falamos aí sobre ventiladores, mas nós estamos numa era, pessoal, de que todo tipo de controle ele precisa ser muito bem especificado, tá? Talvez diferentemente se eu usasse somente um pressostato para pudesse fazer esse controle, mas também posso usar aí um inversor. E esse inversor vai fazer essa minha modulação. Pulando aqui, ó, nós chegamos aqui na minha parte E, que ela bem lá no meu finalzinho, que aí é o nosso pressostato, o KP1. E pressão de evaporação baixa, eu consigo ter esse controle. Legal? E lembrando que o KP1 também ele vai me servir de controle na hora quando estiver fazendo o recolhimento por pop-down. Quando a minha válvula solenoide ela fecha, né, chegando na temperatura de set point a válvula, então ela vem a fechar, essa minha pressão ela vai começar então a diminuir até o ponto então de poder fazer o desarme ou desligar o meu sistema. Mas nesse caso aqui, ó, talvez eu tenha um problema, né, de pressão de evaporação tanto baixa. Talvez formação
algumas consequências, podemos dizer assim, né? Como superaquecimento do motor e por aí vai. Principais causas possíveis, vamos colocar aqui, talvez um vazamento de fluido refrigerante. Aquele vazamento pequenininho que talvez você não conseguiu encontrar, né? Que vai saindo pequenininho, vai fazer com que esse meu sistema ele trabalhe aí com uma pressão tanto mais baixa. E aí a ponto até mesmo de poder ter trava, expansão, né? Aonde não deveria. Talvez até mesmo um bloqueio por gelo. O KP1 ele é bem fácil aí fazer a regulagem. É interessante que essa regulagem ela possa ser feita fora, tá? Uma dica extremamente importante. Vai fazer a regulagem do pressostato? Faz fora. Utiliza talvez um manômetro, né? Talvez analógico, digital. E é interessante também que use aí um nitrogênio. E aí você consegue fazer essa regulagem certinho. Funcionou o meu pressostato, ótimo. CULT-IN seria a minha pressão de fechamento do circuito elétrico, tá? E o CULT-OUT, ou basicamente aí seria a pressão de abertura do contato elétrico. Se vocês observarem mais para frente, nós temos aí algumas dicas, né? Estamos compartilhando talvez desde agosto algumas dicas importantes aí. E o nosso pressostato também está dentro dessa dica importante para que você realmente entenda, né, o funcionamento, venha aprender, até mesmo regular o pressostato. Então, pessoal, basicamente, vamos fazer um resumão aqui, para que a gente não venha se esquecer. Vou voltar alguns slides de modo bem rápido aqui, para que a gente não perca. Então, vamos lá. Para que possa tudo estar funcionando, eu preciso ter esses meus pontos A, B, C, D e E funcionando dentro daquele meu regime, dentro daquele meu envelope, para que eu não saia, então, para aquela minha zona de desconforto, aquela parte vermelha, né? Talvez nem entre na área restrita, mas também talvez nem saia daquela minha zona de desconforto lá, né? Aquela minha zona vermelha, como aqui vimos. Então, nós temos aí os nossos termostatos de descarga, pressostato de alta, válvula reguladora do cárter, controle de condensação e pressostato de baixa. Sendo que esse meu sistema dinâmico, pressão e temperatura vão variar o tempo todo. Então, vou precisar sim, porque eu vou ter problemas se algum desses não forem instalados, não forem selecionados, não estiverem funcionando de modo correto. Tenha certeza, amigo técnico instalador, que você ou o cliente irá ter problema. E de problema nós não queremos, né? Já basta aí, a gente pode falar assim os problemas que a gente tem da vida, né? Mas queremos fazer com que o nosso sistema funcione aí de modo perfeito. Legal? Kedma, a gente deixa algum tempinho para pergunta aí? Geralmente a gente abre para pergunta, né? perguntas agora. E aí as pessoas colocam no chat, eu vou ler para você. Tá, se eu conseguir responder, senão a gente responde aí. Tenta ver outros meios, né? Ó, já tem uma pergunta aqui, ó. Qual a função do pump down? Ah, legal. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só fechar aqui. Bom, vamos lá. O pump down ele irá ser utilizado no caso, vamos colocar assim, né? O ambiente lá dentro da câmara frigorífica vai chegar a um determinado valor de set point, a qual você mesmo selecionou. Talvez, por exemplo, menos 25 graus. Esse menos 25 graus, o controlador de temperatura, ele irá entender que, olha, naquele ambiente lá, menos 25 graus, chegou, legal, ótimo. O meu controlador de temperatura irá mandar uma informação para a válvula solenoide. Essa válvula irá fechar. Ora, se fecha, eu não tenho mais fluxo de fluido refrigerante indo então para onde? Para o meu evaporador. Então, se eu não tenho fluxo de fluido refrigerante indo para o evaporador, a única coisa que o compressor irá fazer será recolher esse fluido, a sucção irá começar a recolher esse fluido, recolher, até o ponto de poder armazenar grande parte desse meu fluido, né, no tanque de líquido e parte, então, no meu condensador. Nesse exato momento, o meu pressostato ele vai entender, ora, essa pressão está muito baixa. E aí, muito baixa a pressão, ó,
que o meu pressostato ele vai fazer? Ele vai mandar, então, abrir, né, os meus contadores, talvez o que você técnico tiver colocado lá, irá mandar fazer o desligamento, então, do meu compressor. É basicamente recolhimento por pump-down. Recolhi todo esse meu fluido refrigerante porque a temperatura de evaporação, temperatura lá do meu ambiente chegou no nível que eu quero, válvula fechou, válvula fechando, começa a se recolher esse meu fluido e ele é armazenado ali na forma, no meu tanque, perdão, no meu tanque, parte então do meu condensador. E basicamente isso seria o recolhimento por pump down. Certinho, professor. Tem mais uma pergunta aqui. Qual a função da válvula KVC? Ó, legal. Aqui, mas isso aí eu deixo para você, hein? Ou a gente pode responder talvez um pouquinho, né? Porque assim, a Danfoss ela possui milhares de válvulas, né? Bastante válvula, pessoal. E assim, a gente talvez abordar todas as válvulas, né? E talvez a gente pode talvez responder em um outro momento, né? Mas se você tiver Bom, alguma essa informação é legal uma aí, da... quer responder, pode ficar à vontade, viu? essa é uma das válvulas reguladoras de pressão da Danfoss. A KVC é a válvula reguladora de pressão de Carter. A gente tem a KVP e tem KVC, KVP. Não me lembro se tinha mais alguma outra, mas basicamente são válvulas mecânicas que regulam a pressão. Então, quando você Todas elas tem, válvulas por exemplo, reguladoras de dois pressão. evaporadores, são todas reguladoras de pressão e são reguladoras de pressão mecânica. Ah, legal. Obrigado, Kedmar. Nada, imagina. Ó, mais uma pergunta. Qual a função do KP5? Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui então. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá. O slide ficou bem claro aí? Sim, tá certinho. Tá aparecendo bem. Legal. Então, o KP5 basicamente, ele, né, nos casos dos pressostatos, eles podem ser de rearme manual ou automático. No caso do KP5, né, ele é um pressostato de alta. Ele tem aí a função basicamente de poder proteger, então, de pressão de condensação bem elevada. Então, basicamente, o meu KP5, ele protege lá naquele meu limite, lá naquela minha parte superior, nesse cantinho aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, no clicar do mouse aqui, pessoal, olha aqui. Nesse meu cantinho aqui, ó, deixa até preenchido aqui, ó. Nesse meu cantinho aqui, onde eu tenho uma pressão de condensação bem elevada, ele não irá permitir com que essa pressão ela ultrapasse o valor já ou pré-selecionado ou se for, né, o do tipo cartucho, né, ele vai aí fazer esse meu controle, essa minha proteção já com um valor já determinado. E basicamente isso vem no corpo. Então, assim, basicamente, tem um condensador sujo, vou ter uma alta pressão. O pressostato de alta KP5 ele vai funcionar. Ventilador queimou, talvez o ventilador parou. Eu tenho uma elevação, então, da minha pressão de condensação. Aumentou essa minha pressão, KP5 ele vai atuar. Talvez uma recirculação de ar quente. Você pega, então, a unidade condensadora e tem aí no ambiente onde há recirculação daquele ar quente. Pressostato de alto, KP5, ele vai fazer a função. Pressão de condensação elevada, a gente fala do KP5, e ele irá proteger o meu sistema mediante essas minhas elevações de pressão de condensação em parâmetros, né, muito mais altos. Certinho, professor. Temos mais uma pergunta. Qual o real funcionamento entre rearme manual e rearme automático? O rearme automático seria melhor aproveitado? Então, pessoal, quer responder, Kevin? Eu posso? Bom, se você quiser, eu respondo. Pode? E a gente só complementa. Geralmente, a gente vai usar um rearme automático em alguma parte do sistema, em algum pressostato que não vá ter não vai acarretar mais problemas. Por exemplo, o pressostato de baixa. Quando ele desarma por baixa pressão no pump down e ele desliga o compressor, eu posso deixá-lo com um rearme automático,
porque o controlador está controlando a sua câmara. Então, a hora que pedir temperatura, que o controlador falar, olha, aumentou 2 graus, 3 graus, não sei qual que é o delta T, subir a pressão, ele rearma automaticamente e põe o seu sistema para funcionar. Essa é uma aplicação para o rearme automático. O rearme manual, geralmente a gente deixa para uma operação mais crítica. Então, por exemplo, uma alta pressão no seu sistema, ela pode danificar o seu compressor. Então, a gente utiliza o pressostato de alta como rearme manual para que você possa ter tempo de ver o que aconteceu com o seu sistema, por que subiu a pressão. Então, é um negócio que vai te forçar a ir até o seu sistema para ver o que aconteceu. É um condensador sujo? É um dos ventiladores que parou, não sabe por quê? Ele vai proteger o seu compressor. E você não vai perder o seu compressor. Então, KP5, geralmente rearme manual, KP1, geralmente rearme automático. E Kedma, só acrescentando, né, de repente a sua fala, e aí, Sim, pessoal, sim. toda vez que de repente tiver um rearme manual, cuide, não rearme, ali não chegue lá, né? Tente procurar qual foi o problema, o que aconteceu. Não vá direto ligando, né, rearmando talvez o meu sistema. Procure entender, olha, até, né, como a Kedma mencionou, procure entender o porquê, talvez, que isso aconteceu, né? O que ocasionou. Porque, assim, se desarmou uma vez, o que ele garante que não irá acontecer na segunda e a terceira? E aí, toda vez nós iremos fazer o rearma ali, né? Ao invés de podermos pesquisar, entender o que pode ter acontecido. Então, a gente precisa ficar atento para esse fato, viu? Alguma perguntinha, Kevin? Não? Sim? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Seriam essas perguntas mesmo. Ah, legal. Deixa eu mudar aqui, né? Eita, vamos lá. Ah, você mudou? Bom, mas mais alguma coisa? Alguma pergunta? Sim, não, né? Não, mais nenhuma pergunta. Pessoal, então assim, ó, só para finalizar, fico muito grato a vocês aí pela oportunidade de vocês terem tirado um pouquinho do tempo de vocês. Fico muito feliz de poder compartilhar essa webinar. Com certeza nós teremos muito mais conhecimento e para que vocês realmente possam entender, melhorar, né, o seu sistema de refrigeração na sua prática do dia a dia, né? E fique ligado então nas nossas redes sociais, muitas dicas, muitas webinars, muitos eventos, até mesmo dribladores, né, da refrigeração. Se você ainda não baixou ainda o aplicativo do Dribladores, né, para que você possa ouvir então os podcasts, acesse lá, vai ter uma novidade muito legal lá, né, e vai ter aí novidades, né. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa tardinha, e aí quero agradecer também a toda a equipe da Danfoss. Muito obrigada, Léo. Obrigada pela sua apresentação aí no webinar. Obrigada, Kedma, também. Obrigada a todos que estão assistindo a gente. Bom, para finalizar aqui com vocês, nós esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos. E antes de nos despedirmos, a gente quer convidar vocês a nos seguirem em nossas redes sociais, como o Léo comentou. Também convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde vocês vão poder encontrar alguns dos nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, se vocês colocarem Revista Solutions na pesquisa, vocês também podem encontrar a nova edição da revista, onde vocês vão poder encontrar casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular de vocês no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site, ou caso prefiram, também podem acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos os webinars que quiserem. Inclusive, a gente vai
ter um webinar agora também na próxima semana aí, muito legal, com um palestrante também da LG Chem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, mais conhecido como SAC, por telefone ou por e-mail. Aproveito a oportunidade para convidá-los a ouvirem o nosso podcast, Dribladores da Refrigeração, como o Léo também mencionou. E, novamente, agradecemos a participação de todos e esperamos encontrá-los em nossos próximos webinars. Até logo!